Olá pessoal, eu sou Ana Volpon e este é o Mindfulcast. Prepare-se para doses de saúde, equilíbrio e plenitude a cada novo episódio. Vamos nessa? A gente vai falar hoje de um assunto que muito me agrada. Vocês sabem pelo meu histórico de mudança de carreira e de vida, e que um dos primeiros cursos que eu fui fazer foi justamente o de artes visuais, para tirar da caixinha um sonho que eu tinha de menina, né? Eu queria ser artista lá atrás, queria ter feito faculdade de artes plásticas e engavetei esse sonho em função do que a sociedade esperava, né? De que eu tinha que ser bem-sucedida e ganhar dinheiro, e aí artista não conquista nada disso, não é verdade? Assim, entre aspas, né? É aquela crença limitante. E depois, então, que eu fui me redescobrir com a autenticidade, né, que eu tenho, eu tirei esse sonho da gaveta. Então, a arte voltou com tudo pra minha vida. E aí, hoje a gente vai conversar com uma artista que também teve uma transição de carreira importante. Ela vai contar um pouquinho aqui pra gente sobre isso. Mas mais do que isso, mais do que falar sobre arte, a gente vai entender por que a arte é tão importante como um processo de cura, né? Então, o episódio de hoje, vocês já estão vendo aqui na thumb, criar para viver. Como a arte nos reconecta com o que importa, né? E eu quero trazer realmente esse olhar da arte como cura. Então, criar realmente é um ato de saúde e saúde mental. Então eu trouxe até um dado aqui da OMS, já vou contar sobre a nossa convidada, tá? Mas segundo um estudo da OMS, a Organização Mundial da Saúde, a arte pode ser tão importante quanto o exercício físico ou uma alimentação saudável para a nossa saúde. Pode prevenir, curar, aliviar. E a pergunta que fica é, por que a gente se desconectou tanto do nosso impulso criativo? Então, para falar sobre tudo isso e muito mais, a gente conversa hoje sobre algo que realmente está em todas as culturas, em todas as fases da vida, e que tem um poder transformador que a ciência só agora começa a comprovar. A arte. Nossa convidada é Flávia Pircher, artista, professora, pesquisadora, com uma vida dedicada a criar, ensinar e investigar como a arte toca e transforma. Flávia, bem-vinda ao Mindfulcast. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Uma oportunidade maravilhosa, assim, para conversar contigo. Flávia, agora fala, por favor, o seu nome corretamente, porque eu sei que eu já errei. Eu treinei, mas não deu. É Flávia Pircher. Pircher. É um nome austríaco, é da família do meu marido. Ah, Pircher, austríaco. Isso. Que legal, muito bem. Então, Flávia Pircher, gente. Eu tinha treinado, mas é realmente a pronúncia, porque escreve com CH, né? A gente no Brasil não tá habituado. Exatamente. Muito bem. Flávia, então, para você, o que é arte? E como você define esse espaço criativo que muitas vezes a gente associa só a quem tem dom? Olha, quando assim, eu dou aula, converso sobre arte, as pessoas às vezes esperam uma resposta super filosófica, assim, nossa, a arte, aquelas mega interpretações. E eu falo assim que a arte, para mim, é uma coisa muito simples, é expressar como você se relaciona com a sua realidade. Como você se relaciona com as suas questões, às vezes pessoais, emocionais, que você coloca numa escultura, ou como você se relaciona com o seu dia a dia. Então, assim, para mim a arte é isso, é expressar a maneira como eu enxergo o mundo que me rodeia. E vendo dessa maneira, você traz tudo que são inputs externos para dentro de você, trabalha eles e aí coloca para fora na linguagem que você escolhe. No meu caso, eu escolhi a linguagem do material cerâmico, da argila,
poderia ser aquarela, como você, poderia ser uma pintura a óleo, mas é exatamente isso, é você colocar para fora aquilo que está dentro de você. E quando a gente fala, quando a gente coloca para fora, de alguma maneira você resolve essas questões, né? Você lida com elas coisas de formas melhores, assim. Quando eu peguei Covid, foi logo na primeira fase, assim, foi bem impactante essa questão da iminência da morte, de você se sentir meio uma bomba que não podia encostar perto das pessoas, você podia ser um perigo para as pessoas. A maneira como eu coloquei isso para fora, essas questões que estavam me incomodando, foi fazendo 2 esculturas, assim, bem fortes. Que mostrava as deformações internas, assim. Então, isso para mim é uma expressão artística, é colocar para fora aquilo que tá te incomodando, assim, aquilo que tá dentro de você. E você trazendo dessa maneira, eu tô lendo um livro, chama Maestria. E eu lembrei, eu tô justamente num trecho em que ele traz que a linguagem, antigamente, os nossos ancestrais não tinham a escrita, não tinham a fala, eles se expressavam de outras maneiras. E que então, com a vinda da linguagem, a gente ficou limitado. Olha que coisa interessante, porque você não pensaria nisso, né, racionalmente. Sim. Você não pensaria dessa maneira. Poxa, com um vocabulário extenso do jeito que temos e tal. E aí não, ele diz que se você não consegue nomear a emoção, você deixa de sentir. E aí, você trazendo dessa maneira, eu gosto muito de pensar que a arte não tem filtro, né? É coração, É natural, sentido. né? É natural, é instintivo. E é uma coisa que você não tem que racionalizar demais pra fazer, Sim. né? Você vai e coloca pra fora mesmo. E é bem isso mesmo. Assim, eu dei aula há muitos anos para crianças, né? Na parte de alfabetização. Uhum. E as crianças desenham e elas pintam livremente. Quando elas começam a escrever, a gente vai vendo o empobrecimento do desenho. Olha. É difícil e, assim, importante o professor ter esse olhar atento para ele não deixar acontecer. Por quê? Porque ela, claro, é encantador poder escrever, poder colocar assim com uma precisão um pouco maior o que você está sentindo, que seria a palavra, a literatura. Mas aí você vai deixando outras formas de expressividade, né? Uhum. Então, realmente, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso para não acontecer. E que são complementares, né? Esses signos são complementares. Depois também ele cita nesse mesmo livro que grandes pensadores tinham essas atribuições artísticas, né? Então eles desenvolviam. Einstein era violinista, se eu não me engano. Posso estar falando bobagem, mas ele tinha, assim, um dom, vai. Aqui a gente tá trazendo o dom, mas que não necessariamente, Sim, né? Qualquer pessoa pode desenvolver o seu lado criativo e artístico. Com certeza, né? Com certeza. Então, eu não lembro exatamente o que Einstein fazia, mas no livro até poderia ter trazido. Vai desenvolvendo outras habilidades além somente da intelectual. Isso é super importante mesmo. Você mencionou que a arte, de alguma maneira, ela te reconecta com coisas importantes. Uhum. E que às vezes ficam deixadas de lado porque parece bobagem. Às vezes a pessoa tem vergonha de falar de maneira mais intelectualizada, filosófica. E não é uma bobagem, é uma coisa que está ali dentro e que ela pode se manifestar através da cor. Não sei, Munch, por exemplo, que ele tinha essas cores impactantes, assim, esses sentimentos que você não precisa ficar verbalizando, né? Então, isso... Você sabe a hora que você estava fazendo a apresentação? Eu me lembrei de um hospital que é em Barcelona, chama São Paulo. Foi um hospital feito para curar doentes, assim, mas em parceria com o movimento Art Nouveau. Então, as solitárias, que eram lugares onde os pacientes que tinham doenças infecto-contagiosas ficavam, são maravilhosas as celas, porque eles acreditavam que a arte era essencial para fazer, e eles provaram, quando a gente visita, tem as teorias e as comprovações científicas lá. Sim. Que quanto mais bonito o surround, o ambiente, a pessoa fica bem, e isso de alguma maneira faz com que ela produza leucócitos e o sistema imunológico trabalhe melhor. Sim, olha que interessante. Então, as celas, assim, que eles chamavam individuais, as solitárias, são lindas, assim. E o hospital, ele é inteirinho num lugar, que é um jardim.
Você, para passar as macas, para passar as pessoas vestidas de branco e tal, é tudo subterrâneo. Para não ter essa sensação que é um hospital, para ter a sensação que a pessoa tá num hotel, num lugar relaxante, assim. Que interessante. E hoje funciona como um museu. Olha, então tem exposições. Não conhecia, em Barcelona? São Paulo. Tem exposições, assim, temporárias, uns galpões enormes, assim. É lindo o lugar. É uma proposta que vai totalmente de encontro com o que você comentou na entrada. Sim, não, sem dúvida alguma. A gente cresce ouvindo que a arte é luxo, é acessório, é distração, mas na verdade a arte é necessidade, a arte é respiro, a arte é presença, a arte é uma cura invisível. É isso mesmo. Né, dessa maneira que você está trazendo. E você falou, né, que parece eles queriam dar a entender que era um hotel, né, ao invés de hospital. Eu fiz hotelaria, minha formação original é hotelaria. E a única diferença, na verdade, de hotéis e hospitais, bons hospitais, e bons hotéis, é que os hotéis cuidam de pessoas que estão ali para ter um prazer, um lazer, e os hospitais, pessoas que estão doentes. E muitos hospitais estão trazendo pessoas da hotelaria para cuidar justamente da hospitalidade. Então você vai em centros hospitalares, hoje quem lidera essa parte de hospitalidade são os hoteleiros. E realmente faz diferença. Tem um outro projeto, não sei se você conhece, do Hospital Sara Kubitschek no Brasil, do Lelé Filgueira, que é uma referência de arquitetura, né? Inclusive foi uma das disciplinas que eu fiz no mestrado, foi a parte da arquitetura e a arte integrada. E eles fizeram esses hotéis para crianças com muitas cores e painéis. Hotéis assim. Ou hospitais? Hospitais, perdão. Esses hospitais para as crianças, assim, com muitas cores, uns painéis, assim, exatamente para ajudar na recuperação. São centros de recuperação, que eles gostam de chamar assim. Então, realmente, essa parte de cor, arte, isso faz muita diferença na vida. E a gente tá precisando disso na correria do dia a dia. De cor, né? Um pouco mais de cor. Sim. Eu vou no Einstein, quando eu preciso ir pertinho da minha casa, meu plano cobre lá. E lá, todas as salas de exame tem um painel, uma parede, né, que é uma plotagem lá, com figuras da natureza. Então, é um mar maravilhoso, sempre alguma coisa assim, até quentinha, né, porque as salas, geralmente, essas de exame são super geladas, né. Então, geralmente, você tá ali olhando pra uma praia, você tá olhando pra alguma paisagem incrível. E toda a ala infantil também tem as paredes bem coloridas, bem... E eles construíram até em frente, que é uma parte de universidade, né? O Einstein construiu uma universidade. E é um prédio arquitetônico que é assim, de ganhar prêmio. É incrível. Parece que você tá... Eu só vi fotos, eu vejo por fora, né? Eu nunca entrei. E por dentro, parece que você tá numa estufa. Tem várias plantas. Um oásis na cidade. Um oásis na cidade. E o Einstein também é pioneiro, assim, na medicina integrativa, né? Então, sim, é verdade. E essa questão, assim, quando a pessoa tá doente ou numa situação difícil, ela busca algo mais etéreo, que conecte ela com o que importa mesmo. Na pandemia, eu percebi, e eu acho que todo mundo percebeu, a busca por atividades manuais, por arte, por música, por outras coisas que não são essa ganhar dinheiro, se dar bem na vida, fazer sucesso, trabalhar. E a gente percebe num pós-pandemia as pessoas valorizando mais isso, valorizando qualidade de vida. Muitas pessoas pararam assim, eu não quero mais trabalhar com isso porque isso não me faz bem. Prefiro mudar, tentar uma coisa melhor, trabalhar menos horas, ficar mais com a família. Foi o meu caso, Flávia. Foi? Foi bem na pandemia. Foi em 2021, já tava acabando, né, a pandemia. Mas a pandemia ressignificou muita coisa. Né, ressignificou tudo, assim, pra mim. Eu peguei Covid também e... Imagina, eu acho que eu nunca contei isso aqui, mas eu tenho prótese de silicone desde 2005. Então, imagina, vai pra 20 anos. Eu só faço acompanhamento, eu nunca troquei. E aí, na pandemia, tava tudo meio parado, né? Eu tava trabalhando bastante, mas... Eu falei, vou aproveitar, né? Vou trocar. Uma hora eu vou ter que fazer isso mesmo, então já vou fazer.
E aí, tava com a cirurgia marcada. No dia anterior, o médico me ligou. Isso foi julho de 21. O médico me ligou e falou: Ana, você testou positivo pra Covid. Eu já tinha tido Covid em 2021 mesmo, em junho. Imagina, fazia um mês. Então, eu não sei se foi o vírus que ainda tava no meu Sim. corpo. Não é possível que tenha sido um outro, sabe? Mas naquela semana eu tava voltando do Rio de Janeiro. E lá no último dia de férias com as crianças, eu não tava muito legal. Eu não tava bem. Eu tava triste. Foi quando eu comecei a fazer meu caderninho da gratidão. Um monte de coisa, assim, veio se revelando, sabe? Nesse período. E aí ele me ligou e falou: você testou positivo, a gente vai ter que remarcar a cirurgia. Que era pro dia seguinte. Nossa. Menina, aí eu falei: eu não vou marcar cirurgia nenhuma, não vou fazer. Porque era coisa estética, não precisava trocar, né? Não vou fazer nada disso. Eu vou Eu já tava pensando em pedir demissão. Eu pedi demissão. Imagina, de uma cirurgia estética eu pedi demissão. E fui reinventar minha vida. Assim, não foi uma coisa impensada, eu já queria. Sim. Mas sabe quando parece que vem Foi o aquele gatilho, empurrão? né? O gatilho. O que que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô de novo indo com a manada, eu tô de novo fazendo mais do mesmo, sabe? Pra que eu vou mexer nisso? E já tava meditando e fazendo com mais intensidade, né? Fazendo pranayama, yoga. E compartilhando, assim, eu tinha 1.500 seguidores nas redes sociais. Então eu compartilhava, já via aquele impacto que tinha na vida das pessoas. E aí eu pedi demissão. E fui me reinventar. E aí o primeiro curso que eu fiz que eu me inscrevi foi o de artes plásticas. Tá. E aí tudo começou a mudar. Isso a gente percebe, muitas pessoas buscam nas artes, assim, essa ressignificação mesmo, um contato consigo mesmo, questionar. O que você falou é muito pertinente. O que eu tô fazendo? Eu tô indo na engrenagem da vida, com a manada. As pessoas pararam, deram uma freada, assim, uma autoconsciência. Sim. A cerâmica viu essa migração de pessoas chegando, né? Eu percebi isso claramente. E eu considero extremamente positivo para a nossa linguagem da cerâmica, ou seja, ou qualquer outra forma de arte ou artesanato, e também para as pessoas. Conta o seu caminho da artista. Como começou? Você sempre trabalhou com isso? A Como busca foi? também foi assim, muito parecida com a sua, mas há muitos anos atrás, né? Uhum. Eu era advogada. E é muito pesada a profissão de advogado, no sentido de que as pessoas vêm te procurar porque tem problema. Claro. Né? Eu percebi que estava pesado para domingo à noite, assim, eu brinco que eu via a musiquinha do Fantástico, já me dava aquela agonia, assim, eu falei, ai, não, vai começar a semana de novo. E eu conversei com meu pai. E meu pai sempre foi uma pessoa que eu respeito muito, e ele falava, é muito sábio, assim. Ele falou, minha filha, você vai ter que procurar alguma coisa que dá um contrabalanço na tua vida. Porque ele era médico, né? Ele já faleceu. Falou, ninguém vem no consultório falar, tô saudável, tô me sentindo super bem. Então, de alguma maneira, você despende a energia. E Claro. você tem que se contrabalançar energeticamente. Aí ele fazia uns trabalhos manuais lá, ele fazia umas colagens, uns negócios. E eu fui procurar. Aí eu cheguei em tear e cerâmica. E comecei a fazer os dois. E acabei ficando na cerâmica para contrabalançar essa questão mais pesada do dia a dia. Sim. Mas aí com o tempo, eu vi que realmente direito não era para mim. Eu fiquei na parte da educação, que eu sempre gostei muito. Você já dava aula nessa época? Já dava aula concomitante. Porque é bem antigo, assim, isso. Eu dava aula de manhã e direito era os fóruns trabalhavam só à tarde. Então eu conseguia conciliar bem. Você dava aula de cerâmica? Não, eu dava aula para criança de manhã. De alfabetização. E trabalhava como advogada à tarde, a partir da meio-dia. Entendi. Aí eu ia pro escritório, depois ia fazer as audiências à tarde. Dava para conciliar muito bem, assim. Mas eu realmente vi que o direito não conseguia. E eu fiquei só na parte de educação por muitos anos. Sempre levando a cerâmica como um hobby. Até que eu tive um acidente, eu caí, machuquei a mão direita. Eu perdi, assim, o tendão
da mão direita. Foi um acidente esquiando, não foi? Na verdade eu não esquio, né? Vamos combinar. Eu tava aprendendo a fazer cross-country ski. Tá. Eu tenho muito medo de altura. Então eu falei, não vou esquiar mesmo, porque eu não consigo. Se eu por mim, eu subia a montanha, não descia, porque eu tenho medo de olhar lá pra baixo. Aí eu fui aprender a fazer cross-country ski, e nessa eu caí e machuquei o tendão. Eu fiquei 1 ano sem movimentar a mão. Nossa. E no retorno… Ela tá normalizada. Perfeito. Que bom. E no retorno, aí tinha que fazer bastante fisioterapia. Aí eu já fazia cerâmica, torneava, né, no torno elétrico. Falei, isso daqui vai ser uma ótima fisioterapia também, vai me ajudar. E mergulhei de cabeça. E aí aí larguei todo o resto e voltei pra cerâmica de corpo e alma, assim. Ai, que legal. Virou profissão, enfim. Então, mas assim, o fato é que lá no começo, a busca da cerâmica foi essa busca de equilíbrio. Sim. De uma coisa assim, e é o que eu vejo muito nos alunos e nas pessoas que procuram. Eu já vi gente chorar de pegar a peça que fez, chorar de emoção. Olha. Porque não tem nada mais libertador do que você pegar um monte de argila que não tem nenhuma forma e você dar a forma, o tamanho e a cor que você quiser. Você quer liberdade maior do que essa? Mas eu acho, sim, mas eu vejo isso, por exemplo, na culinária. Também. Eu acho incrível você pegar ingredientes que estão ali em natura, né? De repente você vai fazer todo o caminho, você vai na feira. Eu vou muito, tem uma feira ali do lado da minha casa. Eu vou até a feira, eu compro os ingredientes, eu chego na minha casa, eu olho, eu falo, o que eu vou fazer? Aí sai, assim, e coisas incríveis. Você pode fazer mais ou menos elaborado, mas assim, só isso já é. E aquilo te nutre. Então, assim, eu tenho esse olhar artístico nessas pequenas coisas, sabe? Que me emocionam mesmo, assim. Eu acho que é emocionante, realmente, né? E a arte, ela poderia ser mais acessível, né? Para que outras pessoas também, no geral, mais acessível, mas também acho que é um paradigma, né? Porque você pode fazer arte, tudo é arte, né? Você pode fazer arte de elementos muito básicos, muito simples. Então, assim, a gente tá muito também refém da validação dos outros, né? Então, agora que eu falo, tudo é arte. E aí, com certeza, virão críticos falando, mas isso não é arte, né? Tem gente que vai classificar, isso é artesanato, aí isso é não sei o quê. Então, assim, se você tá refém da validação dos outros, né? Do objeto referência, e aí você se sente julgado, e aí então você não vai pra frente, porque você não vê aquilo como uma possibilidade de cura, ou de entretenimento, ou de esvaziamento, ou de preenchimento, né? São tantas interpretações. Com certeza. Possíveis. Por isso que eu gosto de falar que a arte é a maneira que você expressa como você pensa, sem essa necessidade da validação, do julgamento, se é uma arte de museu, se é uma arte de galeria. Não, é só a possibilidade de você sair um pouquinho do lugar comum, pegar um material, seja um ingrediente de culinária, seja argila, seja o giz pastel, o que você… fuxico, tricô… Jornal, papel… Sem pensar em materiais mais nobres, materiais, né, a classificação das artes maiores. Não é nada disso, é só você pegar um material e se dar o prazer de uma atividade que você coloca o seu sentimento. A maneira como você enxerga o mundo, isso é importante. É, tão maravilhoso. As minhas irmãs, elas moram na África do Sul. E lá tem um lugar… Lá é tudo lindo, né? Tudo maravilhoso. Onde você vai, você tá em qualquer lugar e tem uma paisagem incrível, assim. A África do Sul é um país muito maravilhoso. E de belezas naturais. E também tem lugares, assim, muito interessantes, né? Então, fora as vinícolas e os parques, tem lá um restaurante, que eles têm um galpão enorme, e que você senta, você pede a sua comida, e você vai e constrói o que você quiser em cerâmica, ou você já pega uma peça pronta. Você pode fazer dos dois, ou você constrói, ou você pega uma peça pronta e pinta.
Então tem uma coisa mais simples e tem algo que você pode fazer mais elaborado. E aquele que você constrói, você também pode pintar e depois eles colocam no forno e aí você vai buscar depois. Olha, que máximo isso. Podia ter um lugar desse no Brasil, né? Podia. Quando eu fui uma vez só lá e faz um tempo e a gente já voltou outras vezes. A minha filha sempre fala, a gente precisa voltar naquele lugar. Ela amou, assim, foi a coisa mais incrível pra ela. E aqui não tem. Não tem. Nada nem perto disso. Mas é uma boa ideia, podia fazer mesmo. Não é? O bacana eu, né, sou muito suspeita pra falar de cerâmica, mas é que ela tangencia e ela conversa com muitas outras linguagens. Então você mencionou a culinária. É maravilhoso, assim, desenvolver uma peça de cerâmica com uma pessoa que cozinha bem e que fala das cores do alimento, da textura, do aroma, e aí você construir como se fosse uma moldura para esse alimento. A pessoa que trabalha com flores. Então, o tempo que eu passei no Japão, por exemplo, eu achei que eu já ia chegar e colocar a mão na massa e a sensei, assim. Você morou lá? Fiquei lá um tempo para aprender a fazer umas técnicas específicas japonesas. E aí a minha sensei falou assim, a sua lição de casa é todo dia ir no jardim e pegar flores ou plantas e fazer um arranjo. E eu vou sempre colocar um vaso aqui, você vai fazer arranjo para esse vaso. E demorou muito tempo para ela me deixar fazer o vaso de cerâmica. Para eu entender que o vaso, ele tem que ser bonito, claro. Mas ele tem que enaltecer o arranjo. Ele não pode roubar a cena do arranjo. Que lindo. Então a cerâmica tem que entender o seu lugar. Sim. Isso você traz muito para a vida. Você tem que entender o seu lugar no sentido de que momento é a hora de você falar, que momento é a hora de você observar. Sabe? Conversar com a matéria, conversar com o que está em volta e conseguir ter uma relação harmônica sem querer sempre ser o foco, sem querer sempre ter os holofotes em você. Isso torna a vida muito mais fácil. Que bonito isso, Flávia. Eu ontem estava num restaurante, aí eu observei, né? Eu falei, estávamos os 4, eu, meu marido e meus 2 filhos. E aí eu observei, eu falei, acho tão bonito quando a gente tá num restaurante e eles vêm servir os pratos não vêm todos na mesma travessa, era empratado, né? Não vêm todos iguais. Então o meu era um prato de porcelana normal, nem era porcelana, né? Um objeto, um material simples, louça, uma louça padrão do restaurante. O do meu marido era num richozinho assim de ferro, 2 de ferro. O do meu filho era direto na frigideira. Né? Então eu falei, gente, olha que bonito, né? É isso que você está dizendo. Cada prato tem a sua pedida de ser servido. Exato. E a cerâmica, e também quantos e quantos lugares que a gente vê que vende as peças de cerâmica para você servir, ou as travessas, ou os pratos mesmo. Eu fui outro dia numa loja de aluguel de louça, e o que era cerâmica era o mesmo preço de prata. Se você quisesse alugar uma... Então, você vê, né? Falando em termos de material... Se for pensar com a cabeça tradicional, a prata, ela é um material muito... um metal, né? Muito nobre, precioso, né? sim. Então, uma travessa de prata, até na minha cabeça mesmo, seria mais caro do que uma travessa de cerâmica. E lá, não. Mesmo preço, ou se bobear, cerâmica ainda mais cara. Mais cara. Isso a gente vê, assim, principalmente no Brasil, de uns anos pra cá. Depois da imigração japonesa, e que os restaurantes japoneses começaram a trazer esse hábito, essa tradição deles, de cada prato ter o formato certo para o alimento correto e tal. Eu acho que o brasileiro foi entendendo a importância e aprendendo a dar valor para isso, né? E a gente percebe que realmente a cerâmica passou a ser mais valorizada e entender todo o trabalho, apesar de ser um material simples, né? Porque é barro, é argila. Sim. Mas todo o trabalho envolvido para você conseguir aquele formato. Claro. E eu acho que é isso que toca muitas pessoas quando elas percebem que elas podem, com as mãos, fazer isso também, né? É uma coisa totalmente artesanal, né? São peças únicas. Eu não sei se tem uma linha de montagem, por exemplo.
Tem bastante, Tem, assim. né? E tudo bem, porque eu sou da linha que tem espaço para todo mundo, tem espaço Sim. para fábrica, tem espaço pra gente, e dá tudo certo. Não é uma coisa que me incomoda. Tem uma cidade no interior de São Paulo que eles são bem conhecidos. Eu não sei se é Porto Feliz. Porto Ferreira. Ferreira. Porto Ferreira. Que eles vendem, eles são bem conhecidos por São. fazer a cerâmica. É uma linha industrial, né? É uma linha industrial. O que tem, assim, vamos dizer, de discussão sobre Porto Ferreira é que eles pegaram o design da cerâmica artesanal, que é uma cerâmica que tem irregularidades, é meio tortinha e tal, e eles colocaram isso numa linha de produção pra imitar. Inclusive com as imperfeições. Isso, pra imitar. Olha que espertinhos. Mas eu vou te falar, assim, a vida é assim. Não, a gente como artista, a gente tem os nossos senões, né, Flávia? Mas a vida é assim, enquanto eu não me incomodo de verdade com essa questão da cópia, porque eu sempre falo, enquanto a pessoa tá usando o tempo dela pra copiar, eu já tô criando outra coisa. Então, não vai ter tempo pra todo mundo, e tem comprador pra todo mundo. O fato deles terem feito isso não é um demérito pra quem é o artista alguma. clássico, né? Não, de forma alguma. Você não vê aquele filme da Gucci mesmo, que eles próprios incentivavam a cópia, a imitação? Não vi isso. Tem isso. Eles mesmos, assim, de alguma maneira incentivavam, porque deixa esse ar de desejo, sabe? Então, quem conhece, sabe. Exato. Né? Quem conhece, ninguém copia sabe. o que é ruim. As pessoas só querem copiar o que é bom. Exato. Então, assim, no final acaba meio que sendo até um elogio. Que bom que você tá copiando o tortinho da gente, porque você tá mostrando que a gente tem valor. Mais ou menos nesse tipo. O tortinho tem valor. Não é? Então, igual as flores, né? Eu gosto muito de flores naturais, obviamente. Mas você vai em determinados lugares que, pelo clima, é impossível manter flores naturais. Por exemplo, Miami, eles não usam flores naturais. Você pode ir no restaurante mais elegante, assim, que não tem, é tudo artificial. E eles fazem as flores artificiais também, com as imperfeições. Porque quando você vê um buquê completamente perfeito, aquilo não errada, soa verdadeiro, né? Então você vê aqui mesmo, eu trouxe da minha casa, né? Essa bromélia aqui, ela tá com as pontas, ó, algumas queimadinhas, já não tá aquela coisa, né? Mas tá tudo bem, autêntico, né? E aquele ali também que tá atrás de você, eles eram verdinhos, assim, frescos, mas já faz uma semana e pouco e eles estão secos e eu continuo usando. Então, também é muito gostoso quando você vê que pode ser transformado, né? E a própria cerâmica também. Tudo bem, quando quebra, você pode transformar em outra coisa. Sim. Né? E isso é muito legal. Com certeza, é importantíssimo. Eu sou muito da linha, assim, da sustentabilidade, não só uma questão, vamos proteger o rio. Não, vamos pensar na sustentabilidade dentro do seu ateliê. Pode ser um ateliê pequenininho, pode ser o quarto da tua casa que você adaptou. Também não precisa ser aquele ateliê, assim, maravilhoso que eu brinco das estrelas. Sim. Mas uma sustentabilidade, assim, que o seu corpo esteja bem, que tenha uma posição ergonômica para você trabalhar, senão vai chegar no final do dia, tem alguma coisa que te incomoda, você não sabe o que é. Às vezes o pé tá apoiado no chão, você tem espaço pro joelho, porque essa questão de adaptar ateliê de cerâmica é muito comum do ceramista, começa a fazer num cantinho adaptado, e aí vai tomando conta da casa, vai se esparramando assim, sabe? Igual barro. Mais ou menos assim. Mas assim, sem prestar atenção nessas questões de ergonomia, de reaproveitamento de material. Pensar realmente se você precisa de todas aquelas ferramentas, porque é uma compulsão comum da pessoa que começa. Querer comprar tudo que é ferramenta, achar que a ferramenta vai fazer cerâmica, não vai. O que vai fazer é sua mão. Isso em tudo, né, Flávia? Eu já fui triatleta e assim, a gente via as bikes mais caras, os equipamentos mais caros, era de quem realmente não tinha a performance, entendeu? Porque quem tem mesmo, igual golfista, assim, o marido de uma amiga, ela falava...
Ela fala, ele é falecido, mas ela falava, nossa, ele era handicap 0. E os tacos dele, assim, os mais fumbregas, assim, sabe? Tá. Não, porque Porque ele não precisava disso. Exato, essa entendeu? É a ideia. Então, Essa é a ideia mesmo. é isso que você tá trazendo, né? Não são as ferramentas, é a sua criatividade, o seu envolvimento, são as mãos. Buscar a essência mesmo. Então, e uma das questões são as cerâmicas quebradas. A gente eventualmente tem muita perda na hora da queima, na hora da secagem, tem uma trinca e tal. E eu tô num movimento aí nos últimos meses de falar para as pessoas, vamos tentar customizar, ressignificar. Eu tenho até uma linha que chama Ressignificar, em que eu uso vários tipos de materiais, cerâmica, às vezes prata, uma técnica japonesa que chama kintsugi, que assim, é difícil a gente conseguir o material original, porque é uma laca muito cara, que só tem no Japão, mas a gente pode, com a mesma proposta, fazer uma nacionalização dos materiais, que não é o kintsugi original, mas que a gente consegue ressignificar essa peça, que a princípio era para ser um utilitário, mas que pode ser um objeto de enfeite, um decorativo, um prato que se torna um vaso. Tem várias maneiras de você reutilizar sem ter que criar lixo, sabe? Sem ter que produzir e jogar isso no lixo. Eu acho que é muito importante em qualquer área. O material básico da cerâmica é o barro. É a argila, isso. A argila. Mas eu vejo que tem várias classificações, vários níveis. Tem argila branca, tem argila vermelha, tem várias argilas, né? E assim, tem aquela argila que é estudantil e tem argila para artistas realmente, que são caríssimas. Então, como que é a extração disso? Na verdade, assim, olha, nós temos da natureza 2 tipos de argila. Argila de formação primária e argila de formação secundária. A primária, lá na formação da terra, assim, são argilas com granulometria maior, assim, elas são mais grossas. E depois, com vento, chuva, as partículas mais finas foram sendo removidas para outros locais. E são argilas mais finas, que são de formação secundária. Hoje, a extração no Brasil, ela é muito controlada, né, pelo Ministério de Minas, assim, você tem que ter autorização para não degradar o solo e não causar outros problemas na natureza. O que fazem as mineradoras? Eles extraem argila e eles beneficiam esse material e vão colocando outras matérias-primas para dar características como coloração, pintinha, a temperatura de queima. Então, na verdade, o que a gente faz é trabalhar, nós ceramistas, a gente trabalha com um material que é uma pasta cerâmica feita a partir da argila, mas que ela já foi beneficiada na indústria. Ah, entendi. E aí nós temos argilas de temperatura de queima mais baixa, cerca de 1000 graus, e é mais alta, que é acima de 1240, vai até 1300 graus, é muito alta a temperatura. Tá. E tem a argila estudantil, que eu não sei porque eles autorizam fazer, porque é argila do mesmo jeito, só que ela é tão ruim de plasticidade, que em vez de ela estimular os estudantes a continuarem fazendo cerâmica, desestimula, porque ela quebra, ela trinca, ela racha, mas é uma argila também, é uma pasta cerâmica com outros materiais. Muito porcaria. A gente compra. A média hoje de 1 quilo de argila tá entre 6 e 10 reais, não é nada absurdo. O que torna caro e dificultoso mesmo é a queima. Sim. Porque você precisa de um forno específico de cerâmica, que atinja no mínimo 1000 graus, para que esse material argiloso tenha uma resistência que permita que a peça seja usada como um utilitário ou como um decorativo que não vai quebrar fácil. Sim, sim. Ou uma escultura. Então, a queima é o que torna um pouquinho mais caro. Não dá pra queimar em casa, né? Não é um forno não é um forno convencional de cozinha. E aí, eu gosto muito que as pessoas possam ter acesso tanto à informação, por isso que eu tenho um canal no YouTube gratuito, que eu ensino muita coisa sobre cerâmica lá, tudo que é possível ensinar no canal do YouTube eu ensino, para que as pessoas consigam fazer cerâmica. E eu ensino também a fazer um forno que é feito com um tambor. E ele atinge uma temperatura de 1000 graus, é uma queima com a gás. Você ensina a fazer um forno? Ensino. Não acredito. Então, assim, tem vários fornos mais, assim, que a gente chama de queimas primitivas.
Por exemplo, as índias, elas queimavam a céu aberto, queimavam numa fogueira. Sim. Na cerâmica pré-colombiana, como era um lugar mais frio, por conta do vento, eles fizeram um forno que a gente chama de tiro direto, que é um forno de tijolo comum, aquele tijolinho vermelho de churrasqueira. Então, eu também ensino a fazer esse forno. A gente não consegue a temperatura muito alta, mais ou menos a 800, 900 graus. Mas já é possível fazer peças cerâmicas utilizáveis, assim, caneca, prato, moringa. Que legal! Sim. Eu fui pro Espírito Santo ano retrasado, e aí eu fui visitar as paneleiras do Espírito Santo. Goiabeiras. E lá eu comprei, então, uma panela, porque elas só fazem a queima natural, não tem forno, é na fogueira. Isso, E aí você visita o galpão, nossa, é super rústico, né? Um trabalho 100% artesanal. Daí eu comprei a panela, meu marido até hoje tem muita história, porque a gente faz a moqueca capixaba. Vocês fazem? A gente faz na panela que a gente trouxe, que ele trouxe na mão. É uma panela grande, assim, ó. Sim. E aí a gente ganhou também uma menorzinha, que aí eu coloco, nunca fiz, não cozinhei no fogo a menorzinha, mas a gente coloca farofa, assim. As paneleiras de Goiabeiras é um projeto social bem bacana. Muito! E o conhecimento delas é tombado, né? Porque a técnica não só da modelagem e da queima, mas também o material que é misturado para dar o tempero da argila é o que torna possível ser usado no fogo direto. Então é um conhecimento brasileiro. Sim. E eles são, assim, tem todo um projeto social lá da cidade. Tem. A gente foi num evento de turismo, enfim, e foi lá todo o pessoal responsável pelo turismo do estado que levou a gente. Foi um grupo, foi muito legal. E eles ensinam, o maior orgulho, né? Sim, orgulho nacional. Com certeza. Porque as panelas, elas são, assim, no Brasil inteiro. Na América do Sul, assim, muitas sociedades primitivas fazem essas panelas de barro com algumas variações. Sim. Lá nas paneleiras de Goiabeira, eles usam o tanino da raiz do mangue. E aí, conforme a região, tem outros materiais que são utilizados para fazer a cura, para você conseguir colocar alimento. Então, esses são conhecimentos, assim, ancestrais, que vem passando de geração em geração, e que é a raiz da nossa cerâmica. Então, enfim, o que eu sempre falo, assim, você quer fazer cerâmica, você não precisa de muita coisa, você precisa das suas mãos, aprendizagem e da argila. Sim. Não precisa de grandes ferramentas, esmaltes importados. Se você quiser ir para essa linha, tudo bem, mas dá para fazer sem essa necessidade, sabe? Não, e você vê, as panelas mais valorizadas são as de cerâmica. Que dizem que que faz mais bem, assim, até para a saúde. Para a saúde, não só a produção do alimento, mas para a saúde mesmo, né? Eu tô atrás das minhas. Eu tenho algumas boas dessa marca. Vamos fazer. Então, não é? Então, meu filho, ele gosta de fazer pão de fermentação natural. Aí eu falei, por que você não faz mais? Ele falou, porque eu não tenho a panela adequada, eu acho que eu vou ter que comprar uma. Eu falei, então, você compra, eu vou te cobrar o frete. Mentira, mas aí ele pediu pra eu fazer, eu fiz uma panela pra ele assar o pão. Então nossa, aí é super simples de fazer assim. Que legal. Faz que vale a pena. E você tem um filho e uma filha? Não, eu tenho 2 meninos. E eles fazem também cerâmica, não? Só de brincadeira. Mas que legal. Eles têm o caminho deles. Ai, não, muito bom. Eu virei padeira na pandemia. Eu fazia pão de fermentação natural. E eu comprei todos, assim, tudo que eu podia comprar, é isso, né? A gente se empolga. E aí, enfim, a vida começou a acontecer de novo no fluxo natural da vida, ou não natural, né? E aí, quando você faz pão, meio que tem que viver a vida do pão, né? Tem que viver pro pão. Porque ele tem todo lá, imagina, era super artesanal. Tem todo um tempo dele, né? E então eu parei. Você tem que alimentar na hora certa. Aí o meu filho, ele tinha um compromisso, ele pediu pra eu fazer alguma coisa, eu fiz errado, levei a maior bronca. Ele falou, não, você acabou com o meu levain. O levain, não, é muito legal. É arte, né? Você vê culinária também, eu acho que assim, é o maior ato de amor. Eu acho que quando você cozinha pra alguém, eu acho que é tão lindo, é tão transformador. E não deixa de ser arte. É uma forma de demonstrar carinho e amor, né? Afeto. Assim, né?
Muito legal. Mas olha, voltando aqui para nossa parte integracional, né, da cerâmica, da arte de maneira geral. Então, a OMS fala que a arte ajuda crianças a dormir melhor, adolescentes a tomar decisões mais conscientes e idosos a melhorar a cognição. Você já percebeu isso na prática? Olha, tenho assim o feedback das pessoas que vêm fazer aula de cerâmica ou que eventualmente começam a fazer a cerâmica rotineiramente assim e vão dando um feedback de como elas estão melhores. Especificamente assim sobre esse assunto, eu vou te contar um pouquinho como que eu fui parar no YouTube, porque eu falava para os meus filhos, ser youtuber não é futuro para ninguém, porque eles falavam que eles queriam crescer e ser youtuber. E aí veja eu que eu virei youtuber, né? E eles sempre falam eu isso também, pra mim. tá? Eu também. Incentivada por eles, inclusive. Que bom. Mas eu, assim, na pandemia, o que aconteceu? Eu dava aula, eu acho que como muitas pessoas, pelo Zoom. A gente marcava um horário e as alunas, a gente se encontrava. E depois teve uma janela que nós pudemos voltar com algumas restrições no mundo físico, sair do virtual. Mas muitas alunas tinham medo, porque eram mais idosas, elas não queriam se expor. Mas a gente não conseguia mais um horário comum para ficar no Zoom. Então eu falei, não tem problema, tem um canal dos meninos que eles fazem lição de casa e tal. Eu vou começar a fazer os vídeos, coloco lá para vocês assistirem e vocês assistem no horário que vocês podem, porque eu, nesse horário da nosso encontro, eu vou estar em aula presencial com quem pode ir presencialmente. E eu comecei a fazer isso. Rodou acho que uns 2 meses, 3 meses, até que todo mundo voltou. E eu parei de gravar. E aí eu comecei a receber mensagens. Porque tinha outras pessoas que estavam assistindo que não eram as minhas alunas, eu não percebi. Porque eu não tinha essa ideia de ficar acompanhando para ser youtuber, não era o meu objetivo. Claro. Uma das mensagens mais assim significativas que me fez realmente voltar e aí ter noção do quanto a gente pode ajudar as pessoas através da cerâmica, da arte, foi assim, uma senhora que ela falou, olha, minha netinha, ela tá internada com câncer. E o nosso momento é assistir o seu vídeo e a gente passa a semana fazendo a peça que você ensina. Ai, que lindo. Então não para. Porque é o que faz ela ter vontade de continuar viva. Então, assim, você percebe como isso realmente é muito tocante. Eu fico emocionada porque eu não imaginava que eu podia ajudar tanta pessoa assim, entendeu? Depois de um tempo, eu recebi uma mensagem de uma moça, acho que é moça porque eu não conheci ela pessoalmente, uma mulher. Uns 10 anos antes, ela sofreu um acidente de carro, o marido faleceu, e ela ficou paraplégica. E ela foi morar com a irmã. E daí a irmã que saía na pandemia para comprar as coisas, porque ela, por comorbidade, né, não podia sair. A irmã pegou Covid e faleceu. E então ela ficou muito, muito, muito deprimida. E como ela já fazia fisioterapia, e o fisioterapeuta vinha, e percebeu que ela estava em uma depressão profunda, porque ela não levantava mais da cama e tal, chamou um psiquiatra, e o psiquiatra foi na casa dela, começou a fazer consulta e falou, você precisa arrumar um hobby. Procura no YouTube coisas que você possa fazer. Então ela foi passando tricô, fuxico, ikebana, chegou na cerâmica, e aí chegou no meu canal. Aí ela me falou assim, olha, eu voltei a tomar banho, eu voltei a levantar, você me passa o seu telefone que eu queria te mandar uma foto do meu espaço. Aí eu passei, ela me mandou uma foto por WhatsApp. Ela adaptou uma mesa onde encaixava a cadeira de roda, onde ela fazia as pecinhas de cerâmica. Foi por causa dela que eu comecei a ensinar a fazer, porque ela não tinha onde queimar. Aí eu arrumei um forno perto da casa dela, que a pessoa ia buscar, mas eu pensei assim, realmente, queimar é um problema. Eu pensei, que forma que a pessoa pode, numa situação dessa, aprender a queimar? Então eu vou ensinar as pessoas a fazerem seus fornos, porque um forno elétrico custa muito caro. Então você vê aonde que a arte chega na vida das pessoas que a gente nem imagina. Então, assim, esses são os relatos mais fortes, dentre outros, de falar de criança que consegue ir melhor na escola, que consegue se expressar, às vezes até descarregar um pouco de coisas que não estão bem na argila de amassar, sabe?
Mas esses 2 casos, assim, foram bem concretos. E eu sempre me lembro deles quando, às vezes, na correria do dia a dia, não consigo gravar um vídeo. Eu penso assim, não, eu vou gravar porque ele vai fazer bem pra alguém, ele vai ajudar alguém. E de uma maneira que a gente realmente não tem controle, né? Porque uma vez que você joga na rede social, aquilo vai, independentemente de onde você quer que chegue, né? É um baita alto-falante, né? Exatamente. Eu digo sempre que é um panfleto que você joga no vento e ele vai para outros lugares. Então, realmente eu acredito nisso. Eu tenho o feedback das pessoas. Claro que com o tempo eu acabei ficando muito mais específica na questão da linguagem da cerâmica, e ajudando quem é ceramista, que tem muitas questões técnicas assim difíceis, que as pessoas não têm acesso à informação, e eu acabei me aprofundando um pouco mais. Mas eu sempre procuro, assim, trazer modelagens mais simples e esmaltações, coisas que podem ajudar a grande maioria que tá assistindo. Ai, que legal, Flávia. É muito bacana mesmo. Muito, muito. Parabéns pelo teu trabalho, que incrível. Não, parabéns pra você também, que, assim, dá essa oportunidade pra gente mostrar. E você também, com o seu trabalho, você ajuda muitas pessoas. Ai, Flávia, obrigada. Não é? Não, sem dúvida, assim. A gente realmente não tem a dimensão, né? Não. E cada relato, agora foi feriado, né? Então, não sei quando vai ao ar esse episódio, mas a gente tá voltando do feriado de Páscoa e Tiradentes. E eu voltando na Bal, eu fiquei bem desconectada, porque realmente, Flávia, eu falo o que eu faço, sabe? E eu faço o que eu falo, né? Eu faço o que eu falo. Então eu fiquei bem desconectada esse final de semana de redes sociais, fiquei com a minha família, enfim. E aí voltando na balsa, que a gente foi pra Ilhabela, voltando na balsa eu peguei ali o celular e fui olhar as mensagens do Instagram. Daí eu vi 2 pessoas que levaram o meu livro no feriado. E aí falando, olha, você veio comigo e olha, eu descobri isso no livro da Ana, recomendo. Eu falo, gente, assim, você não imagina, né, que vai realmente tocar e transformar, ou imagina, mas talvez não acredita, sabe? Assim, eu também fico emocionada, porque é muito forte, né, a gente poder transbordar um conhecimento, assim, que invade a vida das pessoas. Eu acho que eu tô emocionada também pelas histórias que você trouxe. Esse compartilhamento e ver que a gente realmente faz diferença na vida de alguém. Isso já vale todo o trabalho. Todo o trabalho. Acordar cedo, se dispor a parar um pouco a tua vida e escrever, que é muito trabalhoso escrever um livro, gravar um vídeo, gravar o programa. A gente tava brincando por conta do trânsito. Hoje eu acordei 5 da manhã para poder estar aqui falando. Vale a pena? Vale. Vale a pena porque a gente vai esparramando, assim, energia positiva e vai vibrando. Eu acredito muito em vibração. De uma maneira boa. Então, o que faz diferença na vida das pessoas, faz. Que muda a arte. No meu caso, a minha bandeira da cerâmica. Pode ser a culinária, pode ser a pintura, a dramaturgia, né? Às vezes o teatro, a música. É maravilhoso, assim. As pessoas realmente, elas conseguem ter ajuda nisso. Mesmo a escrita, né? Então, eu tava te falando daquele livro Caminho do Artista, que é um livro que eu gosto muito, da Julia Cameron. E ela traz a escrita como terapia, como cura. Gente, quem não tem papel e caneta em casa, né? Então, você vê como realmente a arte, ela pode te aterrar e te conectar consigo mesma e com a espiritualidade, né? De uma maneira muito simples. Né? Ou mesmo, não sei, gente, se a gente for colocar também nesse nicho, né, a meditação, a oração, tudo isso é você se conectar com algo maior. Eu acho que a arte é isso, é essa desconexão, né, que faz fluir realmente corpo, mente, espírito, né, numa unidade, assim. Tem 2 coisas que vai muito de encontro com o que você está falando e que eu faço questão sempre de colocar no meu trabalho. Quando eu recebo um aluno novo, eu falo assim, eu dava caderninho quando eu dava aula presencial. Sim. E agora eu mando uma mensagem assim, uma frase do Confúcio, que ele fala: carregai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Essa persistência de você não desistir, ser resiliente, vencer as dificuldades do dia a dia, mas continuar firme no seu propósito.
Porque quando você tem essa conexão com coisas que importam, e aí a segunda frase que eu sempre coloco no meu portfólio, na minha apresentação, é que a arte é uma reconexão com a sua essência. Uhum. Não importa o que eu faça, a coleção nova, por exemplo, essa semana eu tô em lançamento, pré-lançamento. A coleção chama Curalma. São coisas que curam a sua alma. Então, eu fiquei pensando, o que cura a minha alma? A minha alma é curada assim, quando eu tô às vezes muito cansada, eu olho pela janela do meu ateliê, eu moro no interior. E as maritacas estão fazendo a maior festa na Mangueira. Aquele som, aquele barulho, é tão gostoso. Nossa, me dá nova energia. Quando eu caminho de manhã e eu sinto o aroma, não é poesia, não é storytelling, é de verdade. Uhum. Eu gosto disso, isso me faz bem. Então eu trouxe isso pra coleção. Que lindo. O que mais que me faz bem? Me faz bem trabalhar. Então eu fiz peças pro escritório. É isso, eu acho, essa conexão com aquilo que tá dentro de mim, com a minha essência. Não importa qual é a tua linguagem, se a tua essência, como você disse, ir na feira. Aí eu vou na feira, eu escolho os ingredientes, eu sinto o cheiro, eu vejo a cor, eu trago tudo isso, toda essa emoção pra comida que eu preparei, com carinho. A maneira de você demonstrar o seu amor, eu acho maravilhoso. E Flávia, você vê, né, tudo isso que você tá falando, que eu coloquei aqui também, desses detalhes, permeia a vida de todos nós, mas a maioria das pessoas passa batido. Isso que é o triste, porque as pessoas esperam algo grandioso para cura, algo grandioso para celebração, algo grandioso para memória, para guardar na memória, quando na realidade são os detalhes. Não é, Flávia? Eu vindo pra cá hoje, falei, né, pra montar aqui o meu cenário lindamente que vocês estão vendo. Olha lá, o plano aberto pra vocês verem o meu cenário. São peças da minha casa. E aí eu saí, cada vez é um cenário diferente, porque eu pego o que tá ali, né? E aí eu trouxe tudo no carro. E eu vim sentindo o cheiro, o aroma dessas flores aqui que estão secas, mas que é um eucalipto, né? Eu não sei. Eu acho que sim, essas daqui, né? Essa aqui é a hortênsia. Hortênsia, e tem um aroma. E eu vim no carro, eu falei, ai, que delícia. Quem trabalha com flor deve ser muito bom, né? Porque tá sempre sentindo aquele cheirinho. Mas a gente passa batido, né? As pessoas passam batido pelos detalhes da vida, pelos aromas, pelos detalhes, pelas nuances. Né? Estão sempre esperando algo maior. Tem uma linha da meditação, você que gosta também bastante, que não diz que a meditação é você estar no momento presente, não é você viajar, assim, é você estar atento a tudo que te cerca. Sim. Atenção plena no momento presente. Eu brinco muito, até tem um vídeo no YouTube que eu falo que o Pinch é uma técnica de abrir uma peça, de modelar, que é uma meditação ativa, porque a cerâmica é mesmo. Você tem que modelar e a argila seca, e tem que ter vários cuidados para secagem, que senão ela racha, ela entorta, enfim. E daí a primeira pergunta básica, e quanto tempo? Eu não sei. Você tem que prestar atenção no seu ateliê. Se tem corrente de vento, se tem umidade no ar, se tá quente, se tá frio, essa argila, como que você fez, se a sua mão é quente, se a sua mão é fria. Você tem que... Não adianta você ficar fazendo cerâmica pensando em um monte de outra coisa e passar batido. Não é uma atividade mecânica. Sim. Ela exige a sua atenção plena e é uma forma de meditar. Por isso que é tão bom, né? Eu gostaria de... A gente tá tendo que já encerrar, Flávia, mas eu gostaria que você falasse como a gente pode levar mais arte para as escolas, para as famílias ou para o dia a dia mesmo. Nossa, pergunta difícil, né? Assim, para a família, eu acredito que a primeira coisa é buscar no seu entorno artistas, exposições, manifestações artísticas, de praça, de rua, tudo que você possa ter contato com essas manifestações e entender o que levou o artista a fazer aquilo, seria o primeiro passo. Se as escolas pudessem propiciar a oportunidade para os alunos, algumas escolas fazem isso, de tocar na argila, pintar, ter esse contato com o material, seria maravilhoso. Mas se as escolas não puderem, os pais podem fazer, assim... Sempre tem um ateliê de cerâmica perto de você, um ateliê de arte, e hoje nós temos uma grande escola, que é o YouTube, que
ensina muitas coisas. Lá no canal da Flávia. Tem vários canais, Sim. né? Assim, então, se puder ter esse contato com a matéria mesmo, é muito importante. Acho Sim. que esse seria o primeiro passo. Sim. E não importa qual seja, né? Assim, um lápis de escrever mesmo. Um grafite pode fazer desenhos incríveis. Tem, meu marido é austríaco, né? E eles têm uma brincadeira que a gente fazia com as crianças, que é típico da cultura. Fazer escultura de pedra. Sabe? Arte efêmera, assim, que você monta e ela sai, ela se desmonta. Então, escultura com pedra, arranjos com flores secas, tudo isso que faz que de alguma forma você reorganize objetos simples do dia a dia, que você não precisa ter grande investimento, mas que te fazem parar para prestar atenção naquilo, já é um começo. Não, muito legal isso que você tá trazendo. Eu vejo assim também, você disse, né, lá no começo do episódio, que quando você, falando do hospital lá de Barcelona, daquele estudo que mostra que ambientes bonitos curam. Então também é tão simples e necessário você organizar a sua casa, organizar o seu ambiente de trabalho, não deixar uma bagunça, né, e colocar uma florzinha. Gente, não custa nada, ou custa muito pouco uma florzinha que você pega na rua, né? E colocar ali um vasinho. Então, assim, pequenos detalhes que fazem a diferença, né? A gente tava falando aqui nos bastidores, antes você vai montar seu prato em casa mesmo. Então, coloca uma louça bonita, um prato bonito, monta bonito a sua mesa, é um lugar pra você, né? Você tá nutrindo o seu corpo, e não é só nutrir com a energia do alimento, mas nutrir também os seus sentidos. Com certeza. Né? Que faz muita diferença. E se possível, assim, desliga o celular, desliga a televisão nesse momento, conversa com a pessoa que tá do seu lado, olha pro alimento, sente o sabor, sente o aroma, a textura. Isso eu acho que é essencial. Se possível não, né, Flávia? Desliga o celular, entendeu? Sai, não é pra ligar a televisão, não é pra ligar a rádio, não é pra ligar o celular. Tenha respeito por você e pelas pessoas que estão próximas a você. Assim, quando você deixa o celular em cima da mesa, você já tá mostrando que existe uma barreira. É inconsciente isso, mas existe uma barreira entre você e outra pessoa. Tira da mesa, não deixa na mesa, né? Deixa fora, seja educado, educada, né? E a gente tá numa contracultura em relação a isso. É difícil, né? Porque normalizou, né? Você deixar o celular e ele tá ali vibrando, tocando, fora os smartwatches também que estão aí dando notícias o tempo inteiro. Eu sou livre disso. Eu tô com... Foi a minha primeira libertação quando eu parei de trabalhar no mundo mais corporativo, assim, ó. Tirei. É muito bom. Parei de usar relógio. Eu uso. Mas você pode desativar as notificações, né? Não precisa ficar vibrando e tocando o tempo inteiro. Mas, Flávia, eu queria que você deixasse uma mensagem final. Foi tão bom conversar com você. Eu que agradeço demais a oportunidade. É sempre bom a gente levar, assim, para outros lugares, conhecer outras pessoas que estão na mesma busca e na mesma jornada, assim, quando os caminhos se cruzam, isso é muito importante. A minha mensagem, assim, quem puder, de alguma maneira, entrar e tangenciar mais com esse mundo de expressão artística, qualquer que seja a expressão, vale a pena. Vale a pena porque, assim, te reconecta consigo mesmo. Isso é o mais importante, né? Eu concordo com você e deixo uma mensagem final também, um convite, na verdade, para que tal você se reconectar com aquilo que você gostava de fazer na sua infância, coisas que você fazia em um momento especial da sua vida, na infância mesmo, que te faziam perder a noção do tempo. De repente, esse é um caminho para você, de busca e de autoconhecimento, né? Com certeza. Obrigada. Flávia, eu que agradeço. Eu queria que você olhasse aqui para essa câmera e deixasse o teu contato, onde as pessoas podem te encontrar, o seu canal do YouTube, que eu fiquei curiosa, eu vou entrar, com certeza. Que bom, aí daqui a pouco você vai estar me pedindo dica de cerâmica, que aí você vem me visitar pra Eu vou, fazer. Aonde é o seu ateliê? Em Vinhedo. Em Vinhedo. O meu canal, o meu contato no Instagram é o meu nome, Flávia Pircher, Pircher.
Só digitar o nome já aparece meu rosto lá. E eu agradeço muito a oportunidade e convido a todos mesmo para conhecer a cerâmica e ver assim que é uma arte que vale muito a pena e que está muito mais próximo de você praticar do que você imagina. Porque a gente tem cerâmica na vida diária, né? Você olha na sua casa em volta que você vai encontrar várias peças de cerâmica. Sim. Diz que é uma das maneiras mais antigas do homem de modelar materiais, é a argila, né? Sim. Foi o que possibilitou a gente ser sedentário no sentido de ficar num lugar, cultivar, para guardar os alimentos, foram potes de cerâmica. Então, sou muito suspeita, mas vale a pena. Se puder ter oportunidade, investe para conhecer. Que bom, Flávia. Eu vou te deixar o meu livro, Autenticidade, o Melhor Tempero da Vida, que eu lancei agora, final de 2024. Então aqui também tem, falando em receitas, né, tem várias receitinhas no final do livro. E é um livro que te coloca, assim, a possibilidade de um autoconhecimento através de técnicas e práticas muito simples. Um alinhamento com a natureza. Então eu falo dos 6 pilares da saúde física e emocional, mental e emocional. E espero que você goste. Ai, maravilha, obrigada. Tá, que delícia, aqui, esse é seu. Muito obrigada. E te agradeço novamente por ter dividido seu tempo e seu conhecimento aqui com a gente. Foi muito gostoso o papo. Eu espero que você tenha curtido. Foi um papo bem assim, né, tocante realmente. Eu fiquei aqui emocionada, a Flávia também. Compartilha com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Não deixe de se inscrever no canal, ative aqui o sininho para as notificações. Toda quinta-feira um novo episódio, mas entre um episódio e outro tem muito corte no YouTube, tem muito... Todos os dias eu subo vídeo novo no YouTube. Então entra lá também no meu canal, @AnaVolpon, e eu espero que você esteja aqui na próxima quinta, ao meio-dia. Um beijo. Obrigada. Obrigada, Flávia. Namastê. Obrigada. Beijo.